o Pablo Maia. Eu vi um São Paulo que queria o quê? Se aglomerar e tocar a bola e fazer parecido com o que o Fluminense faz, tentar ali confrontar forças. Acho que o São Paulo teve no primeiro tempo controle e foi muito um jogo de aqueles pequenos jogos num cantinho e o São Paulo tirando da pressão. Os poucos bons momentos do São Paulo no primeiro tempo foram com essas bolas que tirava da pressão, às vezes alongando um pouco numa bola um pouco mais longa. Então acho que o São Paulo, se a gente resumir para um jogo todo... Dessas bolas longas aos 10 minutos, o Felipe tomou cartão amarelo. Foi, exatamente, que já minou ali um jogador importante, depois teve confusão. Agora, se a gente olhar para o jogo num todo, foi um jogo de total controle do São Paulo. Eu acho que o São Paulo teve volume, mas não teve contundência. E essa contundência, ela começa a aparecer quando o Dorival vai desmontando essa estratégia de um jogo com jogadores mais associáveis, assim, de jogo curto, de controle de bola. A primeira atacada dele é o Wellington Rato no Rodriguinho. Que aí você troca um jogador de controle de criação por um cara mais agudo, de mais aceleração, de mais chegada. Inclusive, essas chegadas na linha de fundo do Wellington Rato começam a ser muito utilizadas. E aí, conforme as substituições vão acontecendo, o Alisson, Marcos Paulo, são todos jogadores com características de mais aceleração, de serem mais agudos. E aí o São Paulo vai crescendo. Acho que longe de ter sido um jogo brilhante, maravilhoso do São Paulo, mas o São Paulo foi melhor do primeiro ao último minuto. São Paulo foi a equipe que mais buscou, a equipe que mais competiu, que mais pressionou a bola. As subidas de pressão do São Paulo hoje, o Pascoal falou do Fluminense tendo problema, não é de hoje já nessa saída de bola. Isso já é algo que o próprio Diniz falou no último jogo agora, que ele falou, a gente teve dificuldade na saída de bola. Hoje, mais uma vez, o São Paulo organizado para fazer essa subida e mais, subindo e não se arriscando nas costas da defesa, porque é aquilo, né? Às vezes você sobe e você toma nas costas, acaba tomando uma bola. Então, o São Paulo organizado... O Cano não pegou na bola. Exatamente, não. Um chute no a gente pode até falar do Cano. O Cano hoje morreu de fome. Coitado, a bola não chegou. O Cano é um jogador terminal, que precisa da bola chegar. E, por outro lado, a gente pode até aprofundar mais a questão do Fluminense, assim, decepcionante. E eu falei de uma oscilação lá no começo, mas a queda está cada vez mais brusca. Eu acho que sim, é para olhar. O jogo contra o Bahia na última rodada, eu acho que foi o que oscilou para cima nessa última atoada do Fluminense, porque realmente o time, mesmo com a menos, fez um bom jogo. Eu acho que a gente viu o Fluminense ali, mas hoje, mais uma vez, o Fluminense não apareceu. O Fluminense colocou a bunda lá atrás, esperou, não conseguia passar do meio de campo. A gente viu as pouquíssimas ações no campo rival. E como que o futebol é louco, né? O Fluminense quase abre o placar com a cabeçada do Thiago Santos, que foi a única chance mais clara. Hoje o Fluminense não tinha 3 zagueiros, né? Estão ausentes 3 zagueiros. O Nino que tinha sido expulso, esse jogo que disse o Renato contra o Bahia. O David Braz machucado. Tanto que era o Thiago Santos e o Felipe Melo a zaga. O Felipe Melo. E ainda, né, não teve o André na marcação no meio campo. Eu acho que perde muito. O Ganso ficou no banco de reservas. É aí que eu noto muita diferença, né? Porque o cara do detalhe, da jogada fina, do ajuste fino do time do Fluminense... Mesmo não estando num bom momento, ele fez falta. Mas é um cara que faz muita falta, porque o Pirani, ele é muito mais novo, ele corre muito mais, aparece muito mais para o jogo, mas ele não tem a qualidade do Ganso. O Ganso é o cara que, mesmo não tendo toda essa movimentação que tem o Pirani, quando a bola vai no pé dele, já está decidido o que ele vai fazer. Ele não vai pensar 2 vezes. E ele está tão inteligente que a vida vai modelando as pessoas, né? E vai modelando os jogadores. O Ganso, o que ele faz agora? Ele não joga mais entre os volantes. Ele consegue jogar entre o lateral e o quarto zagueiro, entre o lateral e o zagueiro central, entre o lateral e o volante. Por quê? Porque ele cria instabilidade chegando ali. O zagueiro não sabe se sai porque vai largar o cano livre. O volante não sabe se chega porque vai alguém ultrapassar. Né? Vai passar o Lima, vai passar o Martinelli. E quem é que vai passar? O lateral fica preocupado porque tem o lateral passando do outro lado. Então, jogando nessas linhas diferentes... Jogando no bico da grande área e no bico da grande área, do lado esquerdo e do lado direito, ele acaba criando uma instabilidade na marcação do adversário. De tão inteligente que ele é. E ele é tão capacitado que você não vê o lance... Você não vê, eu, pelo menos, tenho dificuldade de ver o Ganso dominando a bola com 3 lances. No máximo 2. Pegou e tocou. Ele faz a bola circular. Ele faz o jogo fluir, o time ter mais ritmo, porque... E para mim tem uma questão física também. Você olhando para o Fluminense, é um time que marca mais de longe. Inclusive tem uns momentos no primeiro tempo que o Eduardo Barros fica pressiona a bola, pedindo para os caras colarem um pouco mais. Porque assim, marcar de longe,
você dá todo o espaço e tempo pro adversário pensar no que vai fazer, tomar a melhor decisão. Então, e aí quando a gente fala de uma intensidade sem bola que caiu desse Fluminense, e por outro lado no São Paulo, ritmo muito forte, São Paulo, pá. São Paulo, e eu vou te falar, o São Paulo hoje conseguiu jogar numa intensidade muito boa durante praticamente os 90 minutos. O São Paulo não teve As queda. As modificações ajustaram também o ritmo da velocidade. E aí o Fluminense, a gente fala de uma intensidade também do Fluminense, que a gente fala de perna pesada. Que a intensidade é também com bola. O Jorge Jesus falava isso, né? De fazer a bola cantar, você escutar a batida na bola para essa circulação ser rápida. E o Fluminense não está conseguindo, não conseguiu. O Fluminense quase não passou no meio de campo no jogo inteiro. Mas a gente está falando de um São Paulo que está organizado, que tem um bom trabalho, mas é preocupante. Hoje tem atenuantes, né? Sim, tem a zaga muito mexida. Sim. Perfeito. O principal jogador da marcação no meio-campo, jogador de seleção brasileira, para mim é um jogadoraço, esse André. E ainda não tendo o Paulo Henrique Ganso para fazer a saída de bola. O Alexander, que era um cara também que equilibrou bastante as coisas, mas já está há um tempo fora. O Marcelo hoje não foi aquele Marcelo que... Só marcou. Né? Só marcou. Porque ficou muito mais pregado na sua posição. Porque quando joga o Alexander, ele pode jogar de lateral e pode jogar de meia. Sim, eles alternam. Né? Pode fazer isso, porque o Alexander tem essa capacidade de ajudar também na saída de bola. Eu estou achando o Fluminense muito devagar, e estava escrito ali agora um pouquinho na nossa legenda, o Diniz demora muito para ajustar o time do Fluminense. Eu não sei se é o treinador que está demorando para ajustar. Eu estou entendendo que o Fluminense não está passando por um bom momento técnico. Também. E físico, não tá passando, técnico e físico, porque o time teve uma queda muito brusca. E não é que só um jogador caiu, né? Se a gente for ver, o Fluminense, acho que quando ele estava bem, individualmente, tinha muitos jogadores muito bem, que é o que é uma prova do que eu defendo, que o coletivo, ele condiciona o individual. E agora, coletivamente, o time caiu e tem muitas individualidades muito abaixo. O Keno fez um bom jogo contra o Bahia, para mim foi o principal, o cara que chamou a responsa e tal. No meio de semana, não tendo esses desfalques contra o Sport Cristal, achei que também foi um jogo ali que sofreu muito, enfim. Pegando naquele jogo contra o River no 5, mas foi um jogo Messi, eu não tô lembrando qual que foi. Tava até falando com um amigo meu que é torcedor do Fluminense, e ele até me falou, ó, depois desse jogo, acho que as coisas saíram um pouco. Sabe aquele trem que tá andando, Sim. E aí ele dá uma descarrilhada ali e agora tá meio manco? É assim que o Fluminense tá e não tá conseguindo voltar pra linha. Eu acho que essa é a grande questão, porque uma coisa no futebol brasileiro como calendário maluco, muitos jogos, oscilações são normais, mas é isso. Ela tá aumentando esse ato. Exato, e a oscilação ela pode ser assim, mas o Fluminense está mais assim. Então tá virando o estado real do momento. Não é só uma oscilação, é o que o Fluminense está produzindo. Claro, dá para dar. É importante lembrar que a gente teve a pausa FIFA e o Fluminense foi Atlético Mineiro, o jogo da estreia do Filipão, que foi um 1-1, que para mim o Atlético jogou um pouco melhor. Não, jogou bem melhor. Bem melhor, né? Mas estamos juntos. Empatou, mas se fosse boxe, vencedor por pontos, Atlético Mineiro, mais um ótimo adversário. Ganha do Bahia esse jogo que o Renato pontuou, empate da Libertadores, convenhamos, torcedor tricolor. Em casa, contra o Sporting Cristal, 1-1. E agora... Incômodo, empatou incomodado. Exato. O Cristal marcou também em cima, tirou o conforto do Fluminense. Agora é o seguinte, copo meio cheio pro São Paulo. São Paulo vence, chega a 21 pontos, empata com o Fluminense, são os dois times com 21 pontos. O Fluminense, nesse momento, quinto, o São Paulo sexto, mas tem muito jogo, claro, para acontecer. Copo meio vazio, começa contigo, Renato. É uma característica do São Paulo. O São Paulo eu acho que fez um ótimo jogo e é o que você falou, 90 minutos no talo. Acho que muito por o São Paulo, tanto as boas modificações do Dorival, como essa intensidade. Quando você tem um banco que consegue reproduzir a intensidade do titular, ótimo. E no meio de semana ele já conseguiu alternar também, segurar algumas peças, então ele tá conseguindo... Exato. Às vezes ele não tira todo mundo, mas vai rodando. E não tinha Beraldo e não tinha Caleri. É isso. Boa lembrança. Beraldo faz muita diferença. Faz muita. O Franco até que não jogou mal hoje. Também não foi nem muito incomodado. Arrumou uma confusão ali no fim do jogo e tal, essas coisas em final de jogo. Sim. Mas não foi também muito incomodado, né? O time de São Paulo, a defesa não foi muito incomodada. Não, mas aí eu entro num ponto, começando com o Renato, que daquilo que a gente falava fora do ar, quero saber o Renato, que assim, o São Paulo com o Cruzeiro
Cruzeiro, perdeu, ok, teve um gol ali acidental, mas a ficha técnica consta 0 chutes, né? Porque o Cruzeiro não chutou. E o São Paulo teve volume. De novo, comparando ao boxe. A sensação que eu tenho que o São Paulo é aquele pugilista técnico, jogo de pernas, os jabs e tal, mas tem dificuldade na pegada, dificuldade em nocautear o adversário. Sim, esse foi um jogo que eu falo. O narizão. É isso, deixar o cara grogue. Ele bate na orelha, bate nas costelas. É mas isso. Mas tá faltando aquela... Você concorda? Você vê isso? O São Paulo vai, domina, mas dele não mata jogos. Eu acho que isso tem a ver com a qualidade individual do elenco. Entendi. E para mim o São Paulo tá onde tá porque tem trabalho, porque tem organização. Eu vou até além dessa questão das oscilações de resultado. O São Paulo perde pro Palmeiras, em casa, jogando bem. Sim. Se fosse um ponto para cada um ali, eu acho que estava justo a gente olhando para desempenho. Duas o falhas São Paulo, do Arboleda. Duas falhas individuais. O São Paulo perde do Grêmio num jogo que foi equilibrado também lá no Sul. Que o São Paulo, no final ali, teve perto de empatar. Então, eu acho que esse tem que ser um medidor para a gente quando a gente fala de avaliação de trabalho. Sim. O time como tá perdendo e como tá ganhando. Porque também tem como ganhar jogando nada. E tem vários times que... E isso, para você começar a cair, acontece também. Hoje o São Tá, galera. Vitória aí na raça hoje aí, né? Então, a equipe toda de parabéns aí. E, pô, foi um jogo duro hoje, hein? Um jogo duro hoje. Mas a vitória veio na raça dos jogadores, a torcida puxando aí a equipe, cheio de desfalque, pra vocês verem, cara, que o time não pode ser bom tecnicamente. Eu não esperava da vitória de hoje, mas se viesse ia ser assim. Porque o time todo desfalcado, todo remendado aí, 10 desfalques. São Paulo tá aí já, e os caras não voltam, aí o Caleri se lesiona, e o Beraldo se lesiona. Mas o São Paulo venceu hoje na base da raça, cara. O São Paulo forçou o gol, né? Luciano guardou lá, e uma vitória que ajuda muito o São Paulo. O São Paulo vinha de 2 derrotas no Brasileiro, né? Perdeu pro Palmeiras e pro Grêmio. Tinha perdido pro Palmeiras, pro Grêmio e pro Cruzeiro, né? Mas no meio aí eu acho que tem um empate aí. Porém, conseguimos essa vitória aí. E agora dá um salto ali, dá uma respirada ali. Fica no G6 ali, dorme no G6 hoje, né? E é isso. Todos os créditos aí pra ESPN Brasil aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta pra um de vocês aí, galera. E é nóis. Valeu. Rapaz, hoje foi fogo.